hoje é dia de falar de uma das maiores animações de terror de todos os tempos. Muitas pessoas conhecem esse filme, muitas pessoas tiveram a sua infância marcada por esse filme. E se por algum motivo você não conhece, você nunca viu, para esse vídeo, vai agora assistir e depois volta aqui pra ver esse vídeo de novo. Afinal, eu vou falar de curiosidades e teorias do filme Coraline e o Mundo Secreto, então haverão spoilers. Apesar de ser um desenho animado, muito se engana quem acha que isso é uma simples história para criança. Coraline consegue ser muito mais assustador e misterioso que muito filme feito para o público mais velho. Bota mistério nisso porque o filme para ter teoria e especulação. É tanta teoria levantada pelos fãs que dá até para criar uma história nova, né? Mas calma que daqui a pouco a gente vai teorizar mais. Vamos começar falando um pouco da história para a gente conseguir relembrar, né? Já que esse filme foi lançado lá em 2009. E se você continua assistindo esse vídeo mesmo sem ter visto o filme porque você não liga pro spoiler, então é bom para você ficar inteirado aí do que a história se trata. Coraline e o Mundo Secreto vai contar a história dessa menina muito curiosa que está se mudando pro Palácio Rosa junto com seus pais, que é a nova casa onde eles vão morar. Só que assim que ela se muda, umas coisas estranhas começam a acontecer. Os pais da Coraline, que sempre foram muito atenciosos e amorosos com ela, começam a ficar cada vez mais distante e passam a dar cada vez menos atenção para ela. Então, como toda criança numa casa nova, sem os pais ali para dar a atenção que ela precisa, ela resolve explorar o ambiente para poder matar o tédio, né? Já que também ela é filha única e não tem nada para fazer nessa casa nova. Durante essas explorações, ela descobre uma porta bem pequena que aparentemente não dá para lugar algum, que já é bem curioso por si só, né? Porque teria uma porta que não te leva a nenhum outro lugar. Mas em um dado momento, ela percebe um ratinho correndo pela casa dela e ela resolve ir atrás dele. E ele foge até passar por essa porta, que aparentemente agora leva para algum lugar. Sim, claro que ela vai atrás do rato ver o que tem do outro lado, né? Ela acaba passando por uma espécie de portal e chegando num mundo espelhado, que é muito semelhante ao mundo que ela vive, só que também tem muitas coisas bem diferentes. Nesse lugar, todos os seus desejos são reais, então os seus pais, que antes não pareciam não se importar muito, aqui dão toda a atenção que ela precisa. A comida é mais gostosa e o lugar também é mais bonito, as cores são mais bonitas. Mas tem uma peculiaridade muito marcante nesse novo universo, que é os seus pais desse mundo espelhado, eles têm botões pregados nos lugares dos olhos. Um pequeno detalhe, né? Nem um pouco macabro. Botões? Gostou? Com o passar do tempo dentro desse universo, as coisas começam a ficar ainda mais estranhas e a Coraline descobre que, na verdade, essa mãe do mundo espelhado é uma espécie de bruxa chamada Beldan, ou Bela Dama, como ficou na tradução em português. E que, na verdade, ela não quer ser a melhor versão da mãe dela, mas sim enganar ela para poder roubar os olhos da Coraline e se alimentar da alma dela. Assim como ela fez com outras 3 crianças antes da Coraline chegar. Então começa essa grande tentativa da Coraline de salvar sua própria vida e fugir dessa bruxa e voltar para o mundo real, onde os pais dela são os pais dela de verdade. Ela tem esse mundo inteiro onde tudo é melhor, mas acontece que é uma armadilha. Você vai poder sair quando aprender a ser uma filha carinhosa. Essa é a base da história que dá pra contar, porque acontece muita coisa nesse filme, mas acho que já deu pra lembrar, caso você tenha ficado sem assistir por muitos anos. Agora vamos começar a parte de curiosidades sobre a produção desse filme. Muita gente, assim como eu, conheceu a história da Coraline pelo filme, mas caso você não saiba, é uma adaptação de um livro do Neil Gaiman. Neil Gaiman é um dos maiores autores que a gente tem vivo, ele é um escritor britânico muito famoso, de muito sucesso, e você provavelmente já deve ter se esbarrado com algum livro dele, caso você goste de ler. Ele já escreveu, por exemplo, Sandman, que inclusive virou série na Netflix. Ele escreveu Deuses Americanos, que virou série na Amazon Prime Video. Ele escreveu Stardust, O Mistério da Estrela, que virou filme também. Ele também tem um livro muito famoso, que é O Livro do Cemitério. Enfim, gente, Neil Gaiman é um autor de muito sucesso. Caso você não esteja muito inteirado no mundo literário ou não conheça o trabalho dele por algum motivo, fica já aqui a minha super recomendação, principalmente se você gosta de mistério, histórias mais sombrias, com elementos de fantasia. Sim, só vai, porque vai valer muito a pena.
Todo mundo sabe que para fazer uma produção cinematográfica envolve muita gente, e com Coraline não foi diferente. O filme teve o apoio de 500 pessoas, sendo que 70 delas eram apenas para produzir os bonecos. Dá muito trabalho fazer um filme como Coraline, e a produção desse filme levou cerca de 4 anos para concluir o projeto, e 18 meses foi só para a parte de fotografia, para vocês terem noção do trabalho que dá. Tem um momento no filme que tem uma cena ali que tem dinheiro, né, umas notas, umas cédulas, e tá estampado no dinheiro o rosto do Henry Selick, que é o diretor do filme. Caso você não tenha associado, ele é o diretor daquele filme James e o Pêssego Gigante. Muita gente não conhece, mas eu lembro que passava na TV e eu amava assistir quando eu era criança. Ainda nessa categoria de easter eggs, caso você não saiba, easter egg é quando o diretor ele vai colocando umas pistas e coisinhas escondidas para só quem é muito fã perceber. Tem um momento que o outro pai tá usando umas pantufas de macaquinho, que é de um outro filme desse mesmo diretor, ele fazendo referência ali, colocando umas dicas para quem é muito fã dele. O personagem da pantufa que o outro pai do mundo espelhado tá usando é de um filme chamado No Limite da Imaginação. Outro easter egg muito legal, e esse de um personagem muito famoso, é que tem uma cena que a outra mãe vai quebrar uns ovos, e aí a gema que cai tem o formato do rosto do Jack Skellington, do Estranho Mundo de Jack, gente. Sim, eu nunca percebi isso, e eu só fui descobrir pesquisando para fazer esse vídeo aqui. Eu fiquei um pouco chocado, porque eu amo o Estranho Mundo de Jack. Caso você não tenha lido o livro, o personagem Weeby, ele só existe no filme. Eu sei, pode ser um pouco chocante, porque ele é muito importante para a história. De fato, souberam fazer uma adaptação muito boa, né? Porque quando você acrescenta um personagem que não existe na história, tem que ter um motivo. E o motivo é bem plausível, que até mesmo o Neil Gaiman aprova e gosta dessa adição na história. No livro, a Coraline passa muito tempo sozinha explorando aquele novo mundo. E isso funciona muito na literatura, quando o personagem está ali com ele mesmo e você está observando o que se passa na cabeça dele. Mas como o cinema tem uma outra linguagem, fica um pouco maçante você assistir uma personagem sozinha por muito tempo explorando ali um mundo novo. E isso pode dar muito errado, inclusive numa animação, né? Que também foi feito para atrair o público infantil, para falar com todas as pessoas. É por esse motivo que o Weeby foi adicionado, para ele poder mostrar o mundo para Coraline e ter ali mais diálogo durante o filme, não só ela sozinha. No filme stop motion, como é a Coraline, são usados vários bonecos para fazer um único personagem, né? Ter várias opções de um mesmo boneco. Assim como várias partes do corpo separadamente também, caso eles precisem mudar. Então, para os personagens terem várias expressões, eles têm várias faces diferentes, vários rostinhos e elementos separados. Contando todos os personagens da história, só de faces de reposição tiveram mais de 15 mil unidades. E dessas 15 mil, mais de 6 mil eram só da Coraline, já que ela tem mais tempo de tela porque ela é a protagonista da história. E isso tinha pra tudo, né? Como eu falei, existia um departamento que era só pras mãozinhas dos personagens. Imagina que bonitinho, né? Às vezes eram usados até tipo 2 ou 3 mãos pra fazer uma única cena. É um trabalho tão minucioso e longo que eu não consigo nem ter a dimensão de como deve ser trabalhar numa produção desse tamanho, né? Eu só sei que deve ser muito legal trabalhar num filme stop motion. Eu tô aqui falando stop motion o tempo todo, mas talvez você não saiba. Stop motion é uma técnica usada de tirar fotos movimentando os bonequinhos, os personagens, milimetricamente, para no final de tudo ter a ilusão de que eles estão se movimentando. Por isso que um filme stop motion, ele se movimenta diferente das animações convencionais. Porque quando um personagem, por exemplo, tem que levantar a mão, o diretor, ele levanta a mãozinha, tira uma foto, levanta a mãozinha, tira uma foto. E enquanto isso, se o cabelo tá voando, muda o cabelo um pouquinho, muda de novo. Então isso vai tirando fotinho por fotinho, mexendo em todos os elementos do cenário que precisam se movimentar, para no final de tudo ter a cena pronta. Isso é um filme stop motion, e por isso que esse estilo de filme não é feito com muita frequência. Primeiro, porque deve ser caro pra caramba. E segundo, porque leva quase uma eternidade pra ficar pronto. Você gosta daqui, não é, Coraline? Você poderia ficar aqui pra sempre. Tá, mas agora vamos pra parte que todo mundo ama. Porque se tem uma história, se tem um universo, que tem especulação, que tem teoria, é a Coraline, assim. Os fãs são muito dedicados. O filme já tem 15 anos. E todo ano, entra ano e sai ano, vão surgindo teorias novas e que fazem sentido
sentido. Mas antes da gente começar, vamos lembrar também que são teorias, né? Tem coisas aqui que muita gente tira da própria cabeça porque faz sentido, tem muita coisa que não faz sentido, mas é legal. Mas nada foi dito, assim, confirmado pelo Neil Gaiman, nem por ninguém. Vamos começar falando do Bobinsky, que é o vizinho russo da Coraline. Uma peculiaridade sobre ele, e que não tem como não perceber, é que ele é um ser humano. Só que ele tem a pele levemente azulada, o que é bem esquisito. É daí que nasce uma teoria de que ele pode ter sido uma das pessoas que se voluntariaram para ajudar a conter a radiação de Chernobyl. Sim. Calma, faz sentido. Todo mundo sabe, né, do acidente nuclear de Chernobyl que dizimou toda uma população, né? Então, várias pessoas se voluntariaram nessa época para poder ajudar a conter a radiação e evitar de matar mais gente. Só que esses voluntários acabaram tendo muito contato com uma grande quantidade de radiação. Muitos desses voluntários também morreram, né, logicamente. Então, essas pessoas que foram voluntárias, elas receberam medalhas, né, como uma forma ali de respeito, agradecimento e coragem por elas terem arriscado a própria vida para ajudar ali a conter a radiação. E o que é que o Bobinsky carrega com ele o tempo inteiro? Isso mesmo, uma medalhinha praticamente igual, para não dizer idêntica, às que as pessoas recebiam. Isso é um motivo bem plausível para explicar o porquê da tonalidade da pele dele ser azulada, né? Já que ele teve um contato com uma grande quantidade de radiação. Eu não sei para vocês, mas para mim isso faz muito sentido, gente. E a medalha é igual. É a mesma coisa. Sabe a April e a Miriam, as atrizes que moram juntas? Então, elas são mais do que amigas, elas são um casal. E essa não é nem a teoria que eu ia trazer nesse vídeo. Isso eu descobri fazendo o roteiro desse vídeo, porque recentemente, assim, há pouquíssimos dias atrás, um fã perguntou pro Neil Gaiman o que elas eram, porque elas pareciam ser um casal e não só amigas. E ele confirmou, ele disse que sim, elas são um casal. Então já fica aqui uma notícia quentinha pra vocês. Tem uma cena que elas oferecem um pote de doce pra Coraline e elas também mostram outros 3 potes pra ela. Em cada um desses potes em cima tem uma data diferente, né? Uma data pra cada um. E muita gente acredita que essas datas representam o ano em que cada uma das 3 crianças desapareceram. Essa é uma outra teoria que eu vejo um certo sentido, que muita gente fala, tem uma cena que a Coraline ela conhece os fantasmas dessas crianças que foram vítimas da Beldam. E aí dá pra perceber um pouco pela roupa de cada uma delas e como elas falam que elas são de épocas diferentes e que bateria ali com o ano que cada uma desapareceu, que é o ano dos potes de doce. Os anos que aparecem são 1921, 1936 e 1960. E aí eu também fiz minhas pesquisas, olhei ali foto de roupa de criança e assim, dá pra fazer uma relação ali entre 1921 ser o menino, porque ele veste um suspensório e uma calça meio curtinha. Muitas crianças nessa década de 20 usavam. A vítima de 1936 pode ser a menina do chapéu, uma menina que usa o chapéu com uma aba longa e um vestido de camada um pouco comprido e o cabelo de cachinho. E 1960, que é a menina ali que tem um vestidinho mais curtinho, de manga curta, com um desenho na roupa, um lacinho no cabelo, que aparentemente ele seria uma criança dos anos 60. Eu acho bem, assim, plausível essa teoria. Não é tão louca, vai. Isso também explicaria por que o pote que elas dão pra Coraline não tem nenhum número, nenhuma data. Porque, afinal, a Coraline ainda tá ali viva, né? Então, seria um pote que estaria com uma data nova depois que a Beldam pegasse ela. Mas muita gente também descarta essa teoria e diz que eles são, assim, até de séculos mais antigos. Pela forma que eles falam e se comunicam com a Coraline, de acordo com algumas coisas que eles mencionam. Agora, se tem uma criatura nesse universo de Coraline que tem teoria e conspiração sobre, é o gato. Tem muita teoria sobre ele ser a reencarnação do avô do Ibi, mas eu tenho outras formas de enxergar esse gato. Começando pelo fato dele conhecer várias passagens secretas entre os dois mundos que nem mesmo a Bela Dama conhece. Isso já é bem curioso. E o próprio gato, em certo momento, diz que ele tem uma rixa com a Bela Dama e que ele gosta de irritar ela. Ou seja, isso quer dizer que a Bela Dama não criou aquele universo, mas sim que ela chegou nele e se apossou de todo aquele mundo.
Aí daí eu já fico pensando, aquele gato tava vivendo ali muito antes da Bela Dama chegar, ou ele simplesmente chegou depois e descobriu coisas que ela não conseguiu descobrir? E assim, fora que ele é muito astuto e enigmático, tem um momento que a Coraline pergunta o nome dele. E ele fala que nomes são para coisas que não sabem o que são. E ele sabe que ele é um gato. Por isso que ele não precisa de nome. Gente, eu não sei vocês, mas isso é muito profundo. E eu acho que tem muito mais nessa fala do que a gente percebe. Só por isso já mostra que ele é muito interessante, assim, tudo que ele fala parece que tem muito mais coisa do que realmente ele está dizendo. E isso já me faz pensar que com certeza ele vive há mais tempo do que um gato normal e até mais do que a Bela Dama, talvez. Porque quando ele fala, ele soa quase como se ele fosse muito maior do que tudo o que está acontecendo ali. É quase como se aquele universo fosse só um momento da sua existência, sabe? E talvez por isso ele pareça não se importar tanto assim com as coisas que estão acontecendo, porque aquilo é só um instante da sua vida. Mas eu também não acho que isso faça dele ser um personagem malvado. Ele não é um guardião para Coraline, mas ele também não atrapalha a vida dela, muito pelo contrário. Tem momentos que ele ajuda a Coraline. Mas ele sempre age como se aquilo tudo não fosse tão urgente assim como é para ela. Fora que tem muitos momentos que ele parece menosprezar o ser humano. E isso tudo que eu tô falando tem uma relação com muitas superstições e muitas crenças do nosso mundo. Primeiro que muita gente acredita que os gatos têm uma sensibilidade maior e uma certa ligação com o mundo espiritual. Daí já dá para linkar muito bem essa questão dele conseguir transitar com muita facilidade entre o outro mundo e o mundo real. Fora toda a questão histórica da existência humana, né? Que em certos momentos da história chegava até a idolatrar e tratar os gatos como entidades. Isso para mim explica muito todo esse ar superior e quase milenar a tudo aquilo que está ao redor dele. Tem uma teoria que gatos reencarnam entre si. E talvez daí que venha aquela crença de que gatos têm 7 vidas, sabe? Então eu fico pensando, seria ele um ser que permeia por toda a existência da história do mundo desde sempre? Quase como uma entidade muito poderosa e antiga. Por isso ele conhece tudo, ele parece que sabe muito mais. Deve estar pensando que esse mundo é um sonho que virou realidade. Mas está enganada. Você gosta daqui, não é, Coraline? Bom, eu não sei se eu viajei muito, se isso foi muito bizarro, mas eu quero saber as teorias de vocês. Eu sei que pelo menos cada um tem umas 10 teorias, porque todo ano surge coisa nova pra falar dessa história. E isso é o sinal de que, assim, é um universo muito bem construído, sabe? E não tem problema se for a coisa mais bizarra do mundo, porque, assim, o importante é ser você, mesmo que seja bizarro, bizarro. Já dizia Peach. Aquele do nada trazendo uma referência de Peach, né? Mas enfim. Eu não consegui trazer tudo, porque é muita coisa, o vídeo ia ficar gigante, mas a gente pode continuar essa conversa aí nos comentários. Então, se você gostou do vídeo, curte porque me ajuda muito, ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas, o meu canal é novo. Se você ficou curioso para conhecer o Nigama, o trabalho dele, eu vou deixar linkado aqui embaixo na caixa de descrição todos os livros e tudo que eu mencionei nesse vídeo. Então se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, só comprar com o meu link porque me ajuda muito. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito legal e muito satisfatório de assistir porque eu amei fazer. Tchau e até semana que vem.